ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos, amigos, ao programa Hora do Estudo Bíblico. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero concluir hoje o nosso estudo do capítulo 28, versículos 18 a 22, e então começarmos juntos o capítulo 29. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Pai querido, somos gratos por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de te servir, Senhor. Queremos ser bons representantes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ajude-nos hoje a buscarmos a Tua Palavra e confiar completamente ao Senhor cada detalhe de nossas vidas. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos e pedimos que a Tua Palavra trabalhe em nossos corações hoje. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos terminando o capítulo 28 e vemos Jacó em Betel. Quando Jacó chegou em Betel, vimos que ele encontrou Deus de uma maneira diferente. Foi um encontro pessoal com o Senhor. Não se trata de uma religião de família a qual ele estava acostumado. Não sei o que Isaac e Rebeca faziam para adorar, mas eu tenho certeza que eles eram adoradores, porque Isaac sabia que seu pai era um grande adorador de Deus. Abraão edificou 7 altares durante sua vida e estava em todo lugar onde ele tinha viajado, com exceção do Egito. Vemos que Isaac aprendeu como adorar a Deus, e aqui temos Jacó, que foi ensinado por Isaac e Rebeca. Mas aparentemente ele nunca teve uma experiência com Deus, pois se tivesse tido, não teria sido o enganador ou usurpador que demonstrou ser quando tirou o direito de primogenitura de seu irmão. Então aqui nós o encontramos em Betel, no capítulo 28. Deus lhe fez uma promessa, começando com o versículo 13. Havia a promessa de possessão, depois a promessa de uma descendência, a promessa da presença de Deus e, por fim, a promessa da proteção de Deus. Veja o versículo 13 do capítulo 28. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti. Aqui temos a promessa da terra e a tua descendência. Aqui temos a promessa de uma descendência. E em seguida, no versículo 14, lemos: E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Aqui temos a promessa da proteção de Deus. Uma experiência maravilhosa para Jacó quando ele encontrou Deus de uma forma que nunca havia encontrado antes. Jacó levantou-se muito cedo pela manhã e depois do sonho que teve da escada, vemos que ele coloca uma espécie de pilar neste lugar. O versículo 18 diz: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó sabia que Deus exigia um sacrifício de sangue. Isso foi ensinado para a civilização muito cedo na história, na época de Adão. Nós vimos que Abraão, quando foi sacrificar Isaque, encontrou um carneiro preso nos arbustos. Ele aprendeu que Deus exigia um sacrifício de sangue. Isaque sabia disso, e Jacó tinha aprendido isso em sua casa. Mas em uma viagem para Harã, ele não tinha um sacrifício de sangue, então ele fez o que pôde. Aparentemente, ele levava um tipo de azeite, um tipo de óleo que eu não tenho certeza para que ele usava. Talvez era um tipo de óleo de cozinha ou para usar na pele, nós não sabemos ao certo. Mas vemos que ele derramou azeite na coluna e o dedicou pela verdade das promessas de Deus. Deus fez algumas promessas. Ele disse a Jacó: Eu estou contigo. Ou seja, foi uma promessa de sua presença, não te deixarei. Essa foi uma promessa de proteção, e Deus disse: será a tua descendência como o pó da terra, ou seja, inumerável. Ele também disse que daria uma descendência. Jacó mostra que valorizou tudo isso, e foi aqui que ele descobriu Deus.
Então, depois de ter recebido essas maravilhosas promessas do Senhor, Jacó queria responder com algum tipo de dedicação. Não apenas com o altar que iria construir, mas com algo muito mais importante, com sua vida. Este é um tempo de dedicação para Jacó. Ele agora é salvo. Agora ele encontrou Deus de uma forma pessoal. Por isso, ele está se dedicando a Deus. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Agora, chegamos ao versículo 20, onde lemos: E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo. Agora, deixe-me sugerir uma mudança aqui. Eu pesquisei um pouco sobre esses 3 versículos, 20, 21 e 22. Jacó tem sido criticado por vários estudiosos da Bíblia. Vamos ler os 3 versículos. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, se me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó tem sido criticado por alguns professores da Bíblia que dizem que ele estava negociando com Deus. Em outras palavras, se Deus fizer isso por mim, então eu vou dar o dízimo de tudo que ele me dá. Agora, eu estudei um pouco o assunto e a palavra se, no versículo 20, se Deus for comigo, pode ser traduzida como já que Deus é comigo. E isso se encaixa no contexto, pois Deus havia prometido para Jacó que estaria com ele, nos versículos 13 a 15. E quando Jacó ungiu a coluna com azeite, estava apenas dizendo, agradeço a Deus por suas promessas. Agora eu dedico minha vida para crer em ti e seguir a tua instrução e orientação. Então o versículo 20 literalmente diz, como Deus está comigo e me guardará nesta viagem e me dará pão para comer e roupa para vestir, certamente lhe darei o dízimo. Jacó não está negociando com Deus. Por muitos anos eu pensei que fosse assim. Eu sempre pensei que Jacó era um enganador e que não queria mudar, e que aqui está tentando barganhar com Deus, mas na verdade não é isso, amigo. Não é isso que ele está fazendo. Na verdade, ele está reivindicando a promessa de Deus e menciona um dízimo. Eu vou dar o dízimo 10% para o Senhor. Ele não está negociando, como muitos sugerem, mas está expressando gratidão, adoração e amor por aquilo que Deus prometeu fazer por ele. Portanto, o Senhor será meu Deus, e esse lugar será sempre um lugar de memória para adorar a Deus. Agora, Jacó não tinha posses neste momento. Tenho certeza que, quando ele deixou a casa dos pais para ir à casa de seu tio Labão, tinha poucos pertences. Mas ele creu que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Deus prometeu isso para ele nos versículos 13, 14 e 15. Por isso, ele decide voluntariamente devolver 10% de tudo a Deus. Agora, seria impossível para ele dar a Deus a 10ª parte da terra prometida. Esta é a terra de sua descendência. E dessas grandes bênçãos do futuro, ele não estaria lá. Mas creio que ele está se referindo às coisas que Deus daria durante a sua vida. Até onde sabemos, não havia ainda uma lei escrita naquela época sobre dar o dízimo a Deus. A primeira menção de dízimo está relacionado ao avô de Jacó, Abraão. Você se lembra o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque depois de lutar com os reis inimigos para resgatar seu sobrinho Ló? Portanto, não há menção do dízimo nas Escrituras antes desse incidente. O voto de Jacó foi dado como gratidão às promessas de Deus, não por qualquer obrigação legal de sua parte, mas para dizer, Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim. E agora, Deus, eu vou devolver a 10ª parte. A promessa de Deus era incondicional. Deus não disse, vou dar-lhe isso, mas você tem que me dar de volta 10%. É uma promessa incondicional, sem estipulações. Quando Deus disse a Jacó, vou fazer isso e aquilo por você, foi completamente incondicional. Mais tarde, o dízimo se tornou uma obrigação para os israelitas sob a lei de Moisés. Isso se encontra em Levítico 27, em Números capítulo 18 e também em outras passagens. E na verdade era uma lei política em muitos reinos daquela época. O motivo é claro, para os crentes, deveria ser dar o dízimo de seus bens ao Senhor para a obra de Deus. Agora, não existe nenhuma lei que diz que deve ser assim. Não existe nenhuma lei do dízimo no Novo Testamento, debaixo da graça. No entanto, o dízimo é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor, para o que ele fez por nós.
Nunca permita um ponto de vista legalista sobre o dízimo, amigo. Na verdade, o dízimo não está limitado a 10%. Pode ser 15% ou mais. Eu conheço irmãos que dão o dobro do dízimo e outros que dão 30% para Deus. Eu conheço uma família muito pobre que dá 5% de sua renda. Isso é tudo que eles podem dar. Não é 10%, mas sim um dízimo. Devemos seguir o princípio do Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12, lemos: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Portanto, Jacó aqui não está negociando com Deus. Por favor, tire isso da sua mente se você o tiver. O que ele está fazendo aqui é simplesmente expressar sua gratidão a Deus por tudo o que o Senhor fez por ele. Com isso, concluímos então o capítulo 28 e agora vamos para o capítulo 29. Este capítulo é muito interessante. Eu espero que você tenha lido com antecedência, porque vai significar muito para você. Agora, se você ainda não leu Gênesis 29 nos últimos dias, faça isso no final deste programa, para estar mais pronto para a próxima lição. Pois não vou terminar o capítulo no pouco tempo que nos resta. Apenas vou começá-lo. Creio que será um capítulo cativante, maravilhoso. Ao mesmo tempo, é um capítulo cheio de lições práticas. Temos diante de nós a bela história do casamento de Jacó. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas, e ide apacentá-las. Agora, não sei por que ele disse isso, mas eu tenho uma ideia do porquê ele fez isso. Ele viu essa bela jovem vindo com as ovelhas, e ele sabia que ela era sua prima. Ela era uma mulher muito atraente, fisicamente muito bonita, como veremos adiante. Eu creio que ele queria se livrar desses jovens pastores antes que Raquel chegasse. E ele lhes disse: Por que não dão água para suas ovelhas e vão embora? E eles responderam no versículo 8: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Bem, eu não sei, mas aparentemente havia uma regra sobre o uso da água. Este poço não era uma espécie de manancial, mas um poço de armazenamento de água. Eles tinham que colocar uma pedra sobre a boca do poço para impedir que coisas caíssem e tornassem a água suja. O poço era protegido e, pelo que vemos, só poderiam usar a água em certas ocasiões. É por isso que eles não deram água aos animais quando Jacó disse-lhes. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para introduzir este capítulo com um pensamento de um amigo meu, o Dr. Vernon Magui, que é meu amigo há muitos anos. Nossa amizade começou quando ele era pastor da Igreja Portas Abertas em Los Angeles, Califórnia. O ministério de rádio que ele tem atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. Ele é uma pessoa altamente respeitada. Agora, em relação ao comentário do Dr. Magui, em uma série de sermões que ele deu em Gênesis, ele menciona o conceito que vemos refletido no capítulo 29 de Gênesis, que o que o homem semear, isso colherá. E quando você ler esse capítulo, você verá isto. E no seu sermão ele usa o texto de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ele diz: provavelmente o título que devemos dar para este capítulo é: Você colherá o que você semear. Ele deu exemplos deste princípio de semear e colher através da Escritura. Por exemplo, Faraó mandou matar todos os meninos hebreus. Depois, com o tempo, seu próprio filho foi vítima do anjo da morte.
O rei Davi experimentou esta lei quando ela se aplicou à sua própria vida. Ele cometeu o pecado de adultério e assassinato. Deus perdoou seus pecados, mas apesar disso, ele colheu o que semeou. Sua própria filha foi violentada e seu filho foi assassinado. Até mesmo o apóstolo Paulo sentiu os efeitos desta lei. Ele havia consentido com o apedrejamento de Estevão e depois ele mesmo foi apedrejado na cidade de Listra. Em Gênesis capítulo 29, veremos o mesmo conceito. Vamos ver exatamente o que aconteceu. Vamos começar lendo o versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Isso nos mostra que naquela época os filhos trabalhavam, eles eram ensinados a trabalhar. Eram dadas certas responsabilidades para eles cumprirem. Hoje, vemos o contrário disso. E estamos educando mal os nossos filhos. Eles pensam que seus pais e o mundo lhes devem tudo. Naqueles dias, os filhos tinham responsabilidades, o que era muito bom para eles. Em versículo 10 lemos: E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Agora ele rolou a pedra do poço sozinho. Quando ele viu a bela jovem e as suas ovelhas, ele disse: Eu tenho que deixar uma boa impressão. E ele fez isso. Ele removeu a pedra sozinho. Em seguida lemos no versículo 11: E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Bem, esse não foi um beijo vulgar, inapropriado, pois ele sabia que ela era sua prima. E ele estava tão feliz de vê-la que a saudou com um beijo. Isto era normal para um membro da família. Mas depois lemos que ele chorou. Ele estava obviamente emocionado. Ele finalmente chegou ao seu destino, onde sua mãe disse para ele ir. Ela disse: Vá para o seu tio Labão e lá Deus vai dar-lhe uma esposa. E certifique-se de casar com alguém que é crente. Não se case com uma mulher cananeia, uma mulher pagã, incrédula. Assim, quando Jacó beijou a Raquel, ele estava comovido e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. E ela ficou tão feliz que correu para casa para dar a boa notícia a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Que coisas? Eu creio que Jacó contou tudo o que aconteceu na sua casa, sobre seu irmão gêmeo, que era mais velho, mas Deus lhe disse que o mais velho serviria ao mais jovem, e que Jacó herdaria o direito da primogenitura. Ele deve ter contado também sobre o atrito familiar. Tenho certeza que ele disse ao seu tio Labão como ele enganou seu irmão Esaú, como fingiu ser seu irmão, e que Esaú ameaçou a matá-lo. Também como sua mãe Rebeca lhe disse para ir para a terra de Arã para encontrar uma esposa. Enfim, ele abriu seu coração e contou a seu tio praticamente tudo o que aconteceu. E no versículo 14 lemos: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Eu vou parar por aqui e pedir-lhe para ler o restante do capítulo. E prepare-se, pois você irá ler uma das partes mais interessantes da Escritura. Neste capítulo você vai ver este princípio de colher o que semeou. Bem, que lições aprendemos com o nosso estudo de hoje? Eu aprendi muito, amigo. Eu aprendi que Deus promove provisão, proteção, paz e sua presença. Eu aprendi que tudo o que eu sou e tenho, devo a Deus. E quando eu dou para Deus 1/10, ou 1/4, ou o que for, eu apenas estou devolvendo uma parte do que, por direito, lhe pertence. Tudo que eu sou e tudo que tenho pertence a Deus. Eu sou apenas um mordomo, um administrador. Deus pode me levar em uma fração de segundo. Eu posso cair morto aqui em frente ao microfone. E tudo o que eu tenho nesta terra, tudo que está no meu nome, vai ser de outra pessoa. Eu vim a este mundo sem um tostão e não vou levar nem um centavo dele. Espero poder aplicar algumas dessas lições práticas e fazer como Jacó fez e dedicar a Deus, assim como ele fez no capítulo 28, versículos 20 a 22. Muito bem, se Deus quiser, vamos continuar nosso estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos.
Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.